Let my people go. Let my people go. Go down, Moses, where Egypt land, Pharaohs, to let my people go. Faraó, deixa o meu povo ir. Deus disse a Moisés, vai e liberta meu povo, tu serás o líder do meu povo. Onde que tá isso? Começa em Êxodo 3, na vocação de Moisés como líder do povo israelita, que vai tirar o povo do deserto, quer dizer, da escravidão do Egito. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentes, a teóloga por formação, e te convido a se inscrever neste canal, porque ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Sim, nós estamos na Semana da Páscoa, Semana da Pessah, que é Pessah. O que é Pessah, Francisca? Pessah é a Páscoa judaica e Páscoa também, a Páscoa cristã. Então nós estamos ali quase perto, né? Então o que acontece? Eu vou essa semana falar sobre um pouco da onde veio essa questão da Páscoa, tá? Falar um pouco da Páscoa judaica na Bíblia, na visão de Êxodo 12. Deixa eu até colocar aqui em Êxodo 12, tá? E lá vocês vão perceber que Deus pede para que Moisés prepare o povo para sair da escravidão do Egito. E lá também vocês vão perceber, por exemplo, eles vão fazer a matzá. O que é matzá? É o pão ázimo. Olha só, eu tenho o meu pão ázimo aqui, que ele não foi fermentado, não deu tempo, porque o povo estava saindo, né, correndo do faraó. Então, é isso. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Bíblia com Francisca. Como eu falei, durante essa semana eu vou falar um pouco sobre as festas do Eterno, também no Evangelho segundo João, mas eu vou começar com Êxodo, tá bom? Da onde tudo começou. Então, fique atento, atenta para as sutilezas que não se dão em palavras. Compreende o que não se deixa capturar pelo entendimento. De quem é esta frase? É de Jalal Uddin Mohammed al-Bakir Rumi. Sim, Rumi, ele nasceu no dia do teólogo, 30 de setembro de 1207. Ele nasceu na aldeia de Valsk, que hoje é o Tajiquistão, e sobre a jurisdição de Balkh, atual Afeganistão. Por que eu começo com uma frase desse grande teólogo Rumi? Porque, meu povo, eu anotei umas coisas aqui para vocês bem legais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, porque aqui, como eu já falei para vocês, é tudo orgânico. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Que este meu computador é lento, então bora lá. Então, olha, por que eu comecei com uma frase de Rumi? Porque ninguém neste mundo, meus queridos, neste universo de meu Deus, nenhum ser humano produz nada, absolutamente nada que seja muito bom para deixar para as próximas gerações deitado numa banheira com água quentinha de ofurô, né? E tomando ali tomando uma Dom Perignon. Dificilmente alguém vai produzir algo muito bom estando, né, assim, nessa banheira cheia de água quentinha, tomando Dom Perignon. Não vai, queridos, porque as narrativas bíblicas, elas relatam que os desafios da gente de nós sairmos da nossa zona de conforto, isso já por uma vida melhor, né? Isso já começa lá em Bereshit, lá em Gênesis, quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Então, gente, o que acontece, né? Para que você busque uma vida melhor, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de shalom, né? Com abundância, com prosperidade boa, com boa prosperidade. Prosperidade não significa que você vai entrar na energia de estar coberto de bens às custas das desgraças das outras pessoas, dos outros seres humanos. Vocês veem no noticiário atualmente, nos telejornais, temos visto muitas notícias de pessoas que vivem um regime de trabalho escravo e em algumas empresas produtoras de vinhos lá na região sul do Brasil, do nosso querido Brasil. E as narrativas bíblicas falam sobre o que, gente? Nesse sentido, por que eu trago essas notícias assim atuais? Para que vocês também saibam que as narrativas bíblicas, elas também falam de pessoas que foram tolhidas em sua liberdade. E a peça judaica fala sobre isso, entendeu? Essa narrativa de Êxodo fala justamente disso. Agora, quanto à Páscoa cristã, a Páscoa judaica e a cristã, elas têm um denominador comum. Um Deus uno e único, que preza pela libertação do povo de um sistema, de uma sociedade escravagista. O que significa uma sociedade escravagista, Francisca? Bem, queridos, uma cidade escravagista é uma cidade que defende a escravatura, a escravidão, é uma sociedade escravocrata, partidária do escravagismo, do sistema segundo o qual algumas pessoas devem ser privadas de sua liberdade por servidão. Especialmente, esse conceito se refere aos negros, essa questão da escravocrata, essas coisas. Porém, atualmente, como eu falei, temos visto todos os tipos de povos, independente da sua cor, raça, sendo escravizados, né? Questão do trabalho escravo. Faço aqui também um adendo nessa questão da escravidão do povo hebreu no Egito. Há autores que falam que a visão que o povo hebreu foi escravo no Egito é a dos que contam a história e não necessariamente pelo prisma de alguns hebreus da atualidade. Tá? Então, é isso. Tendo feito este adendo em relação a tudo isso, todas essas questões existentes, que ainda existem pessoas escravas neste mundo, vamos direto aos textos. Primeiro, como eu falei para vocês, tenho que lhes falar de onde surgiu a festa de Pessa. Pessa significa passagem ou pulo, né? Essa ordem de realizar esta festa partiu do próprio Deus, Hashem, e sua referência bíblica está no livro de Shemot. Shemot é a palavra hebraica para livro do Êxodo. Êxodo é uma palavra grega, né, que significa saída, né? Então, Êxodo capítulo 12, tá? A narrativa exodal narra o seguinte, abre aspas, Vaikra Hashem a Moshe Rabbeinu, ou seja, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra de Misraim, na terra do Egito, dizendo, abre aspas, porque agora quem vai falar é Deus. Então, abre aspas, Deus vai falar, e não agora o narrador, ok? Ouçam o que Deus fala, abre aspas, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda Kahal, ou seja, Kahal significa congregação, assembleia em grego, né? Assembleia de Israel. Falai a toda Kahal de Israel, ou seja, toda a assembleia de Israel, dizendo, assembleia vocês sabem que é reunião também, tá? Traduzido para o português. Então, falai a toda a assembleia da reunião de Israel, dizendo falai a reunião dos filhos de Israel, aos filhos de Israel, falai aos filhos de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês de Aviv, ou Aviv, que significa primavera, tome cada um para si um cordeiro. Aqui vocês vão começar a lembrar do quê? Do cordeiro lá de Yohanan, lá do Evangelho segundo João, do 4º Evangelho, né? Que segundo Yohanan, o cordeiro lá de segundo João é
o próprio Jesus Cristo. Porém, aqui não, aqui em Êxodo não é Jesus Cristo. Aqui o cordeiro é um cordeiro mesmo. Então, o que ele diz, né? Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, imagina, muita carne, né? Então tome um só com o seu vizinho, ou seja, você tem que compartilhar com o seu vizinho aquele alimento, né? Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, será perfeito, não tem que ter mácula, tá? Algum defeito, alguma coisa. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o 14º dia, até o dia 14, né, do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Aqui vocês lembram de novo que lá em João, Jesus é sacrificado, é colocado na cruz, naquele horário onde eles estão fazendo também este ritual, tá bom? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e porão sobre o quê? Sobre os umbrais. O que é umbral? Umbral, gente, é a parte inferior do chão de uma porta, tá? Toda casa tem, todo apartamento tem umbral. Umbral também pode se referir a inferno. O que é inferno? É o lado inferior, é a parte baixa de alguma coisa. Nós, por exemplo, pisamos no chão, na terra.